Boa noite a todos. Como de praxe, eu sou o Marcos Simões Júnior, coordenador do Infor. E hoje, dia 21 de novembro, às 19 horas, estamos começando uma transmissão especial. Final de semana passado, tivemos o 5º Circuito Infor de palestras, estudando com tema central, estudando crimes. Nesse evento, por motivos técnicos, na região onde se encontrava uma das nossas palestrantes, teve uma queda no fornecimento de internet. Sendo assim, estamos hoje fazendo uma transmissão especial sobre, como vocês podem olhar aqui na minha imagem, enfermagem forense. Para falar sobre enfermagem forense, o Infor convidou nada mais, nada menos que Carmela Alencar, enfermeira forense, presidente da SOBEF, nossa parceira aqui embaixo, na área da enfermagem forense. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. Então, algumas pessoas podem não estar recebendo o link de transmissão. Para que ninguém seja prejudicado, estamos também transmitindo pelo YouTube aberto. A gente não tinha essa pretensão, mas, devido a alguns problemas técnicos que podem ocorrer durante a transmissão, que eu já fui informado pela plataforma, a gente também vai estar transmitindo pelo YouTube no canal aberto. Boa noite, doutora Carmela. Olá, professor, boa noite. É muito honroso para mim estar aqui de volta ao Infor, pedindo desculpas aí ao público que não pôde me assistir semana passada. Realmente foi extremamente desgastante para mim, né? Eu não consegui logar pela internet, só conseguia fazer pelo 3G, mas não tinha como fazer a palestra pelo 3G, porque não tinha como passar as imagens. Então, assim, para mim é muito honroso estar aqui com senhores e senhoras, né, falando sobre, mais uma vez, sobre enfermagem forense, a importância da enfermagem forense na coleta dos vestígios para a composição da cadeia de custódia, né, elucidação de crimes sexuais, principalmente, né, diante do CPP de 2012, diante da nova Lei Maria da Penha, que foi editada no ano de 2020, diante do pacote anticrime do ano de 2019, onde a prova científica ela se baseia exatamente na cadeia de custódia. E assim, a gente vem trabalhando para que a enfermagem forense ela prospere nesse sentido de ser a detentora da cadeia de custódia. E para mim é muito honroso nessa parceria, tanto pessoal quanto institucional da SOBEF com o Infor e da minha pessoa, enfermeira e professora Carmela Alencar, com o Instituto Infor. Então, eu vou dar seguimento... Ui! Ai, meu Deus. Eu estou aqui apanhando. Negócio aqui, hoje é meu computador que não está me ajudando. Não, parece que temos 2 horas de enfermagem forense pela frente. Não, eu não estou preocupada, não, porque o que eu vou falar está tudo na minha cabeça, mas eu preciso das imagens. O negócio hoje ficou meio perturbado, mas está tudo certo. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Aqui. Vamos começar daqui, porque eu não sei o que vem pela frente. Aqui está um pouco da minha história. A senhora pode compartilhar sua tela. Fique à vontade. Vou deixar a senhora na tela à vontade. Não está compartilhando não a minha tela?
Não, ainda não. Bem embaixo na opção Share Screen, verdinha. Ah, eu pensei que estava compartilhando, então é por isso que eu não estou conseguindo visualizar. Só um minutinho que eu vou fazer isso agora. Ok. Ah, doutora Carmela, só uma informação bem técnica. Temos 17 estados acompanhando a sua palestra. Ai, que honra! Para mim é muito honroso estar aqui falando para boa parte do nosso Brasil maravilhoso, que eu amo. Esse meu sotaque de pernambucana, mas eu digo que sou brasileira. E como brasileira, é muito honroso para mim a gente estar aqui falando, né, para o Brasil todo. Ai, meu Deus, cadê? Marcos caiu aqui. Agora só faltava essa. Você está me vendo? Estou lhe olhando, sim. Aqui, pronto. Eu voltei a lhe ver de novo. Então, vamos lá. Só um minuto, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, por que não está indo. Enquanto a senhora faz esse compartilhamento de Eu tela, já tinha compartilhado a tela e ela não está indo. bem embaixo, no meio da tela, bem embaixo, tem a opção Share Screen. Não, para mim já tinha ido. Eu pensei que estava. Pronto, agora vai. Ele agora foi. Veja agora se está indo. Sim. Pronto. Carregou. Então, carregou. Carregou. Bom. Só precisa a senhora ativar o seu modo apresentação agora. Deixa eu só puxar isso para cá. Modo de apresentação. Gente. Me diga que ele vai travar. Não, o pessoal está começando a acessar o chat. Já tem pessoas aqui do Info, inclusive alunos do Info, a Dulce, figurinha carimbada nos nossos eventos online. Gente, eu dei aula o dia. Eu dei aula hoje o dia. Eu dei aula o dia todinho hoje, não é possível que de noite ele vá me dar esse bloqueio aqui. Então, eu estou clicando e ele não está abrindo a apresentação. Deixa eu botar para a segunda para ver se ele vai. Deixa eu pedir ajuda. Vicente! Vem cá, por favor. Vou pedir ajuda aqui aos universitários, porque quando a mãe não consegue, pede... Ó, por que ele não está abrindo aqui? Boa noite. Estou pedindo ajuda aqui ao meu universitário, ajuda aos universitários. É bom, um técnico em casa, assim, é bom demais. Doutora Carmela, temos bastante alunos do Info já conectados no chat, inclusive. Ai, que coisa boa, sejam todos bem-vindos. Nessa tela que você tá compartilhando aí, eu acho que se não conseguir abrir em formato de apresentação, eu acho que a gente segue sem conseguir. Se não conseguir, a gente vai seguir rodando aí do jeito que está, porque eu não vou mais me estressar, porque eu tenho que dar essa aula. Não está prosseguindo com o formato de apresentação. Não vai, é o computador que não está rodando. Você botou aí. Calma. Tá travando, né? Tá travando. O que é? É a apresentação? É. Você bota aqui no começo. Não, já colocou. Deixa eu botar aqui em exibição. Ela tá travando, né? É. Não é melhor você passar pelo celular, não? Como, só vezes que eu vou passar? Vou pedir que, para você que está assistindo a gente,
algumas pessoas estão com problemas por causa da plataforma que a gente está usando. Então, se você tiver um amigo que esteja inscrito, se ele não tiver inscrito, não tem problema. Compartilhe o link, passe para quem quiser assistir, está aberto. Para quem fez a inscrição, a gente vai computar todas as inscrições como certificação, tá? Então, ninguém que fez inscrição nesse evento de enfermagem forense vai ficar sem certificação. A gente vai liberar a certificação para todo mundo. Além da certificação, a gente vai abrir a palestra pelo YouTube. Quem tiver acesso ao canal do Informa Maranhão, quiser compartilhar com um amigo, pode compartilhar à vontade, tá? A gente... Olha... Para vocês que estão assistindo, eu trabalho com 2 telas. Uma tela só o Zoom e a outra tela a gente está com o chat de vocês. A Tainara está dizendo que ela não recebeu o link. Sem problema, Tainara. É como eu estou explicando para o pessoal aqui. Tiveram pessoas que não receberam o link pela plataforma, não tem problema. Você fez a sua inscrição, você vai receber seu certificado sem problema nenhum. A gente vai transmitir pelo YouTube para ninguém ficar sem essa oportunidade. Não, também não. Eu acho que a plataforma está instável, ela não está passando os slides. Eu não estou conseguindo progredir, é como se ela tivesse travado. Ela está com eu não estou conseguindo progredir com os slides. Eles estão aqui, mas eu não estou conseguindo passar. Eu acho que agora vai, vamos ver. Meu Deus do céu, eu não aguento isso não. Eu vou infartar de novo hoje. Não. Gente, isso não existe. Ainda bem que o pessoal está vendo que o material está aqui. Bom, vamos falar sobre a violência, que é melhor. Aqui está um pouco da minha história. Eu vou tentando aqui. Eu sou mestre em perícias forenses pela Universidade de Pernambuco. Eu sou especialista em saúde pública. Eu sou especialista em enfermagem forense também. Sou especialista em metodologia do ensino superior. Atualmente, presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, diretora fundadora do Colégio Pernambucano de Ciências Forenses, instrutora do curso Enfermeiros Examinadores de Vítimas e Agressores. Eu fiz o curso do SANI, que é um curso americano que capacita o enfermeiro para examinar e colher amostra de vestígios de crimes sexuais, né, pela Universidade de New Jersey, né, eu sou auditora, exerço auditoria interna do Hospital Militar de Área aqui no Exército Brasileiro, no Hospital de Recife, sou enfermeira do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, sou professora da Universidade só da pós-graduação, atualmente conselheira titular do Conselho Estadual de Saúde, conselheira do Conselho Municipal das Mulheres, sou membro da Comissão Nacional de Enfermagem Forense, sou membro da Comissão de Perícias Forenses da OAB, estou diretora do Sindicato dos Enfermeiros e atualmente sou membro do CONDICA, que é eu sou conselheira do CONDICA, que é um membro
braço do Ministério Público que atende as crianças vítimas e que presenciam e são vítimas de violência. Então, assim, para mim, é muito honroso estar aqui falando de um tema tão atual que é a violência, principalmente nesse momento onde nós estamos vivendo, né, a pandemia, onde as mulheres estão confinadas, muitas vezes, com os seus agressores. E a pandemia, ela traz, né, para nós, que estamos dentro desse cenário de estudos sobre a violência, ela traz para a gente um recorte muito interessante. Ela traz o aumento do feminicídio, né? É uma coisa que assusta, e, ao mesmo tempo, ela traz um aumento do chamado do 190, mas ela não traz o aumento dos chamados atendimentos no DataSUS, né, dos atendimentos da violência das mulheres. É uma coisa que é um fenômeno que a gente vem muito preocupado com isso. Nós que somos profissionais do SUS, é uma preocupação que nós temos com essa situação, porque a gente fica muito preocupado, porque a gente não sabe dizer o porquê disso aí. Então, o que é que acontece? A gente está diante de uma situação muito perigosa, porque as mulheres que estão sofrendo a violência hoje, nós não sabemos para onde elas estão sendo encaminhadas, porque elas precisam passar por um cadastro de saúde nas unidades públicas, né, tanto nas portas do Sistema Único de Saúde, como nas instituições públicas de saúde, tanto no serviço público como no serviço privado. O computador está com vida própria. Eu estou tentando organizar aqui, mas eu vou falando, tá? E o que é que acontece? E são essas histórias que vêm fazendo com que os dados para o futuro, eles venham trazer dados que vão preocupar nós, enquanto pesquisadores, nós, enquanto estudiosos do assunto, né? Porque a gente vem fazendo esse levantamento, principalmente aqui no Comitê de Mulheres, aqui de Pernambuco, a gente vem muito preocupado com isso, né? E a gente vem nessa preocupação e a gente vem nesse contexto de querer entender o que é que isso vem trazendo. Então, de fato, quando o Marcos me pediu para trazer essa temática, eu achei super relevante, porque a gente precisa estudar esses crimes, né? Porque é um crime que muitas vezes ele é silencioso e ele é silenciado. A mulher que é a vítima, a criança, menina principalmente, que é a vítima, ela fica muitas vezes calada porque ela não consegue manifestar, porque o agressor convive com ela sobre o mesmo teto. Então, numa pesquisa, o 180, né, os tipos de violência relatada pelas vítimas, normalmente, são as violências físicas, seguida das violências psicológicas, da violência moral, da violência sexual e da violência patrimonial. A gente pensa, muitas vezes, quando a gente estuda a violência, ou a gente é um iniciante da violência, que a violência que mais chama atenção para a gente é aquela que leva para o Instituto de Criminalística, para o IML, é a violência que deixa marcas. Mas, muitas vezes, a violência é aquela que mais preocupa, são as violências silenciosas, são aquelas que não deixam marcas. E a gente vai falar um pouco disso lá na frente. Em relação da vítima com o agressor, a maioria é o próprio companheiro, o cônjuge, o namorado, o namorido, é o cônjuge, né? É alguém que a vítima tem uma relação, né? E aí é onde a gente tem que fazer uma relação em relação a isso.
As pessoas usam erradamente o conceito de violência intrafamiliar com violência doméstica. A violência familiar é aquela que ocorre entre os pares de uma mesma família. A violência doméstica é aquela que ocorre dentro da residência, da casa da pessoa. Então, eu posso sofrer uma violência doméstica na minha casa por alguém que não é da minha família. Mas eu não posso sofrer uma violência familiar. Eu posso sofrer uma violência familiar no shopping. Eu posso, meu marido me bater no shopping, me fazer uma violência moral no shopping, né? Então, é diferente. Então, a gente tem que fazer essa conceituação. O que é a violência doméstica e o que é a violência familiar. Então, buscando, né, dados do raio-x da violência sexual, e aí a gente tem vários instrumentos, que é um relatório VIVA, que é um relatório que foi atualizado no ano de 2017, de 2018, 2019 ainda não foi feito, o relatório VIVA, o mapa da violência também, é onde a gente busca esses dados. A gente observa que esse relatório da violência sexual, a gente observa que as maiores vítimas estão entre as crianças, entre os adolescentes, né? As crianças estão entre o percentual de 33,7% e os adolescentes entre 39,8%, considerando que o nosso Código Penal considera estupro qualquer relação sexual com menores de 14 anos, ou seja, 13 anos, 11 meses e 29 dias. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer relação sexual, mesmo consentida, com uma menor de 13 anos, 11 meses e 29 dias, é considerado abuso sexual. Então, isso ingressa, né, o número considerado de a violência sexual. Principalmente, a gente observa que esse número ele é maior, o início da vida sexual das adolescentes é muito maior na periferia, onde a gente tem baixa escolaridade e uma população de negra. Quanto mais baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo, a gente tem o início da violência sexual, ela acontece mais precocemente. Então, os casos que acontecem na residência da vítima, quase 70% são crianças, 58,2% são adolescentes. Isso reporta, né, aquele fato de que essas pessoas, essas crianças e esses adolescentes, eles são vítimas de agressores que são conhecidos deles, né? Muitas vezes é o próprio pai, é o próprio padrasto, é o tio, né? Aquela criança que veio de Minas, que veio sofrer o aborto legal aqui, que o centro onde eu trabalho é a maternidade escola da Universidade de Pernambuco, que nós somos referência, né? Então, o agressor, ele sempre, a maioria das vezes, ele tem vínculo com a família, né? 37% das crianças e 38,4% tem vínculo com a família. E o gênero do agressor, né? A gente percebe que sempre é o predomínio do gênero masculino. Nas crianças, 81,6%, 4% são as mulheres, e nos adolescentes, 92,4% e 1,5% são do gênero feminino. E aí a gente percebe que a gente tem que fazer também uma diferenciação do que é abuso e do que é exploração sexual, que também é outra situação, né, que as pessoas usam erroneamente esse termo. Então, eu trouxe os conceitos do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente, né, da Cartilha Educativa, da Secretaria de Direitos Humanos e Guia de Referência Construindo uma Cultura de Prevenção à Violência Sexual. Então, abuso sexual, ele se divide, né, em contato físico, né, e sem contato físico.
com contato físico, ele vai acontecer quando existe carícia nos órgãos genitais, tentativa de relações com masturbação, sexo oral, e assim, nem sempre vai ser considerado o contato físico o pênis vagina ou pênis ânus. Hoje, a legislação ela muda. Só o fato de ter contato com os órgãos sexuais, pode ser com sexo oral ou pode ser a mão com sexo, já é um contato físico, né? Antigamente só era considerado contato físico quando era pênis vagina ou pênis ânus. Então, penetração vaginal, anal, contatos forçados, como beijos e toques em outras regiões do corpo, onde se possa causar algum tipo de excitação. E o abuso sexual sem contato físico é o assédio. São propostas de relações sexuais por chantagem ou ameaça, conversa sobre atividades sexuais, exibicionismo, expor os órgãos sexuais, o voyeurismo, né, ato de observar fixamente atos ou órgãos sexuais de outras pessoas, quando elas não desejam serem vistas, né, exibição de material pornográfico de crianças ou adolescentes. E isso é uma coisa que a gente tem que repudiar veementemente, a sociedade tem que conduzir isso de forma criminosa, repudiar isso de forma extremamente criminosa. Existe a Deep Web hoje, né, um comércio ilegal de pornografia infantil, né, e a gente precisa combater esse tipo de atividade ilícita econômica, né. Existe também a exploração sexual, que é a prostituição, pornografia com vídeo ou fotos que poderão ser comercializados em redes de tráficos e turismo e motivação sexual. E aí a gente precisa fazer também outro tipo de conceito, o tráfico de pessoas com fins de atividade sexual e a prostituição. Na prostituição, a mulher, ela vende o seu corpo, mas ela vende consciente para obter ganho com o ato sexual. No tráfico, não. Ela é levada da sua residência para um outro estado, um outro país, contra a sua vontade, ela perde a sua identidade, porque o traficante ele toma a sua documentação, toma os seus documentos, ela perde os seus documentos, passaporte, e ela é obrigada a praticar sexo, né, e a pagar com sexo a sua sobrevivência. Então, isso é o tráfico, tá? Então, a gente pensa que a violência, como eu disse no início, é aquela que deixa marcas, é aquela que leva para o IML, é aquela que machuca. Ela é uma violência, é o que a gente chama de violência física, né? Aquela que empurra, que chuta, que amarra, que bate, e que muitos falam que isso é uma forma de amor. Gente, quem ama não pratica esse tipo de tortura, que isso é uma tortura. Eu vou bater em você porque eu te amo, né? Eu vou bater, eu vou te amarrar porque eu te gosto. Isso não é forma de amor. E assim, sempre que eu dou aula, e eu escuto muito a minha plateia, eu já escutei diversas vezes a minha plateia feminina dizer assim: professora, eu passei por determinada situação, agora eu estou vendo que eu fui vítima, ou eu estou sendo vítima de um abuso. Com certeza, né? É lógico que dentro de 4 paredes, tudo que é consensual, tudo que é permitido, desde que não seja abusivo, né? Ele é consensual, tudo bem, tem gente que gosta, mas eu acho que tudo tem que ter limite. Por quê? Porque começa com uma batidinha de leve e daqui a pouco está espancando. E depois aí passa para a violência psicológica, a humilhação, a insulta, a insola, persegue, ameaça. E isso, gente, vai tirando a força da vítima de se defender. Porque o agressor, ele só tem força porque a vítima vai perdendo a capacidade de defesa. E o agressor vai ganhando,
Porque quando ele entra no psicológico, ou seja, ninguém te quer, você é muito feia, você é gorda, você é burra. Então, ele começa a entrar naquela onda de jogar com ela. Se ninguém te quer, só eu te quero. Então, se eu sou feia, se eu sou burra e ele me quer, vai chegar uma hora que a gente chama que é a síndrome de Estocolmo. A vítima, ela entra no lance de paixão pelo agressor, né? Vai ter a violência moral, a calúnia, a injúria, a difamação, e vai ter também a chantagem. Então, eu vou fazer ter uma foto sua aqui, que se você não me der dinheiro, eu vou colocar. E filma ato sexual com a vítima, se você não me pagar, eu vou colocar, eu vou te expor, né? Muitos, não são poucos, né? A vítima trabalha e ela dá o cartão do banco, do seu sustento, o sustento dos seus filhos, para que o companheiro possa ficar com o dinheiro dela, para que ele banque, como se ele fosse o dono do dinheiro dela. Então, ele controla o seu dinheiro, não dá permissão para certas compras, quebra as coisas dentro de casa, muitas vezes inibe o ato dela ir trabalhar, quando ele tem condições de sustentá-la, oculta bens e propriedades, por quê? Para que ela fique sob o jugo, sob o domínio dele. E quando isso tudo, ele ainda faz o abuso do sexo, ele aprisiona, ele exige práticas que a mulher não gosta, ele se nega a usar preservativo, ele se nega a que a mulher faça, a mulher já tem 5, 6 filhos, e a mulher às vezes quer fazer uma ligação de trompas, e ele se nega, porque diz que a mulher vai ficar fria, e ele vai buscar outra. Eu digo isso porque a gente vive isso eu vivo isso dentro do meu ambiente profissional. Se nega o direito da mulher usar o contraceptivo, o corpo é da mulher, né? Então, vocês imaginem que esse ambiente, né, é com quem a gente convive. E aí a gente fala que a gente tem 3 ciclos, que é o ciclo da violência. Primeiro são pequenos incidentes. E aí essa vítima, ela chega com pequenos machucões, dores, e ela sempre acha uma desculpa. Eu escorreguei, eu caí, eu bati, eu peguei um peso de mau jeito, depois eu caí da escada, eu quebrei o pé, né? E naquela fase, ela perde toda a autoestima e a sua capacidade de lutar. E nesse momento, ela passa, né, como ela perde a sua capacidade de lutar, ela entra no modo barganha. Ela entra no modo de que a pessoa vai mudar. Não, ele vai mudar, eu tenho fé em Deus. Eu rezo, lógico que Deus existe, eu não estou tirando isso. Mas bote uma coisa na cabeça de vocês. O violento será sempre violento. A pessoa que faz esse tipo de comportamento, ele não vai mudar por amor, porque ele não é feito alcoólatra, é feito viciado em jogo, é feito uma pessoa que faz uso de droga ilícita. Ele não vai deixar porque ele gosta da outra. Ele tem um comportamento que precisa de tratamento muitas vezes, mas é um comportamento criminoso, precisa ser repreendido, né? E aí a gente volta de novo para o Atlas da Violência de 2018, diante de tudo isso que eu falei, e a gente vai precisar, esse Atlas ele é atualizado de 2 em 2 anos, era para ele ter sido atualizado esse ano, e ele não foi, e aí a gente volta para o Atlas em cima do estupro. E aí a gente vê que em relação à disparidade, né, em relação aos registros no sistema de saúde, que é o DataSUS, nós tivemos, no ano de 2018, apenas 22.918 pessoas procuraram, ou pelo menos foi registrado como violência, né, no serviço de saúde, contra 49.497, 50 mil praticamente, em registros policiais. A nova Lei Maria da Penha, que foi editada agora no ano de 2020, a gente vai falar um pouco dela lá na frente, ela fala que todo registro de violência, seja em unidade pública ou privada,
ela tem que gerar um boletim de ocorrência policial através do profissional que fez a ocorrência, e ela tem que ser informada ao serviço de notificação de vigilância epidemiológica, para que o serviço de saúde, né, a política de saúde, ela tenha dados concretos e ela possa trazer políticas efetivas para combater a violência contra a mulher e a criança, porque nós já estamos vivendo uma pandemia no mundo contra a violência contra a mulher e a criança. E aí, né, nesse Atlas da Violência, que é um outro dado, a gente tem 50,9% de crianças até 13 anos são vítimas, e adolescentes 17%, entre 14 e 17 anos, e acima de 18 anos, 32,1%. E quem é o agressor? Né? 30% dos casos de estupro contra criança são perpetrados por familiares próximos, como pais, irmãos e padrastos, confirmando o que o outro dado trouxe para a gente. 46,1% das pessoas adultas foram vítimas de pessoas conhecidas, né? Então, isso faz a gente pensar que o estuprador ele tem rosto, né? E muitas vezes as mulheres não buscam os serviços de saúde com medo de denunciar o agressor, com medo de que o agressor, por saber que foi denunciado, se torne mais violento. E é importante que a gente caminhe e reforce a capacidade dessa vítima psicologicamente, para que ela possa fornecer a denúncia, se não com o nome, mas com o material genético, né, o sêmen que seja coletado, para que a gente possa ter um perfil genético num banco de perpetradores, de agressores sexuais, para que a gente possa, diante das necessidades, fazer um cruzamento. E, tendo esse banco de dados, a gente possa identificar o perfil daquele agressor, o tipo de mulher que ele prefere, a hora que ele ataca, né? O horário, que eu já falei, o horário, o tipo, o biotipo. Então, isso vai fazer com que, se ele atacar outra mulher e o perfil genético dele for cruzado, ele perca a primariedade e ele já passe a ser reincidente. Então, num julgamento, quando ele for identificado o nome dele, ele já não tem mais a primariedade, porque ele já consta no banco de dados como um perpetrador identificado no perfil genético. Então, é importante que nós tenhamos essa característica, né? E aí é importante que esse ciclo, né, que essa mulher, ao ser atendida, seja feito todo esse processo para que seja ofertada uma denúncia. E nós, enfermeiros forenses, estamos trabalhando para que nós possamos, durante o atendimento a essas vítimas nas unidades hospitalares, possamos fazer a coleta, né, dos vestígios que venha a compor a cadeia de custódia, para que possa ser encaminhada à unidade policial, para que possa ser considerado prova científica, porque muitas vezes essa prova ela se perde, e o culpado ele é inocentado, é o que a gente chama de indúbio pro réu. Na ausência da prova, o réu ele é inocentado. Então, a gente precisa que essas provas elas existam, e para elas existirem, elas têm que sair, né, da perícia científica, e através da infração cometida, e toda infração ela deixa um vestígio, e essa mulher ela seja encaminhada, né, na cena do crime, se foi na hora do crime, ou se foi após o atendimento hospitalar, ela seja encaminhada, né, para a delegacia, e a delegacia encaminha ela para os institutos de medicina legal, onde ela vai ser coletado o vestígio biológico, né, contendo material genético,
esse material genético vai ser processado em laboratório, vai ser produzido um laudo pericial, que vai ser encaminhado à autoridade policial para produzir um inquérito, né? E esse inquérito vai ser enviado para o Ministério Público e ele vai aceitar ou não, ou vai pedir novas diligências, né? E aí ele vai fornecer a denúncia. Se ele aceita, ele fornece a denúncia. E aí, aceitando a denúncia, ele encaminha o processo para acusação, para o juiz. E aí o juiz ele vai, né, chamar os defensores. Se a pessoa não tiver direito ao advogado privado, ele vai ter direito ao advogado público, e a promotoria, e diante dos laudos periciais, a vítima e a acusação, e o juiz ele vai formar a plena convicção do delito cometido, comprovado o delito cometido, ele vai proferir uma sentença. E aí, em cima desse fato, a gente tem um grave precedente, né, que foi o que aconteceu com a moça, né, do estupro, que a moça estava visivelmente inconsciente, drogada, dopada, foi estuprada, era virgem, né? A princípio, o réu disse que ela não tinha tido contato sexual com ela, mas a perícia provou que teve contato sexual com ela, teve ruptura de ímen, tinha material genético dele, tinha espermatozoide dele, e no fim, o advogado fez toda a humilhação para a vítima, e, no fim, a promotoria pede a inocência dele como estupro que não existe na legislação brasileira. E isso é muito perigoso, né? Porque isso passa, e a partir daí, a gente pode estar diante de uma jurisprudência muito perigosa, né? E, como eu estou falando de enfermagem, né? E diante da enfermagem, a gente tem a sistematização da assistência da enfermagem. Então, a sistematização da assistência da enfermagem, os protocolos da enfermagem forense, ela é muito semelhante à sistematização da enfermagem clínica não forense. Então, a gente vai preencher o preenchimento dos protocolos, a geração dos problemas, através do histórico de enfermagem, baseado na consulta de enfermagem, né? Os diagnósticos de enfermagem, que também serão os diagnósticos de enfermagem, e as intervenções de enfermagem, que é o plano assistencial e a prescrição de enfermagem, e a checagem das intervenções. E aí é onde a gente tem que trabalhar com muito rigor. Eu brinco sempre com os meus alunos na pós-graduação, né, que o enfermeiro ele tem uma arma na mão, que é uma caneta, né? Até a música, né? Caneta azul, azul caneta. Eu sempre faço esse trocadilho. E a sistematização, ela é prevista pelo Conselho Federal de Enfermagem. O enfermeiro ele é obrigado a fazer a evolução do seu paciente, né? E diante de um crime sexual, a nossa obrigação, ela se torna ainda mais imperativa, né? Porque o prontuário, ele é um documento, e ele é um documento do paciente. O serviço, ele tem a obrigação de armazenar o prontuário, mas ele pertence ao paciente. E por pertencer ao paciente, a qualquer momento, o paciente ele pode precisar dele. Então, ele pode solicitar, através de próprio punho, cópia do seu prontuário, ou a autoridade policial ou autoridade judicial pode requerer cópia desse prontuário e que conste, né, os procedimentos e as lesões que essa vítima teve. E aí, esse enfermeiro, a equipe toda médica de enfermagem, pode ser convocada para prestar, né, esclarecimentos perante a autoridade policial e judicial, e por isso que é importante que esteja precisamente registrado, né, documentado, para que não haja
dúvida, lembrando que nós estamos falando da vida dos outros. Então, nós podemos estar contribuindo com a nossa omissão de registro para que um criminoso ele seja absolvido ou para que alguém seja culpado. Então, a gente nem pode inocentar, nem pode culpar. Nós não somos juízes, nós somos profissionais de saúde. Então, a gente não pode fazer julgamento de valor. O nosso juramento é o de Florence, é o de cuidar das pessoas, cuidar da vida. Então, nós não compete a nós, né, a fazer nenhum tipo de julgamento nesse sentido. Compete a nós a fazermos o nosso trabalho no sentido de garantir que esse paciente ele seja atendido na melhor forma possível. E aí a gente vai trabalhar no sentido de que o prontuário, a partir daquele momento, ele é visto, né, não só no crime sexual, mas em qualquer situação onde eu, enfermeiro, estiver atuando como enfermeiro, o prontuário, para mim, ele é considerado um instrumento de prova. E a prova, né, ele é um instrumento usado pelos sujeitos processuais para comprovar os fatos da causa, isto é, aquelas alegações que são deduzidas pela parte como fundamento para o exercício da tutela jurisdicional. Então, além da prova científica, né, que é a comprovação do exame do corpo de delito no IML, as provas produzidas em juízo, o prontuário também pode ser utilizado como uma prova no sentido de processo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente escreve, de que forma a gente escreve, para que a gente seja, se a gente for chamado, a gente seja chamado para prestar os esclarecimentos corretos e da forma mais limpa e segura possível, né? E aí a gente se vale do princípio de Locade. Eu sempre digo que o corpo, ele fala, né? Na hora que a gente toca um corpo, na hora que a gente, seja ele vivo ou morto, hoje eu estava falando isso, eu dei aula de tarde de enfermagem forense para uma turma de pós-graduação, e eu trouxe um caso para a gente fazer um estudo de caso, aí uma aluna disse assim, mas o corpo não, o morto não fala. Eu disse, não, o morto fala. O corpo do morto fala. As provas que o corpo do morto deixa, fala por ele, né? É exatamente o princípio de Locade, né? Tem 54 anos que Locade morreu, mas é muito atual o princípio de Locade. Todo contato deixa um rastro, principalmente, né, o rastro do sangue, o rastro das impressões digitais, né, o rastro dos hematomas, o rastro dos chupões que as pessoas deixam no pescoço dos outros, o rastro dos arranhões, o rastro dos DNAs que as pessoas, ao se defender, fica com os DNAs dentro das unhas. Então, tudo isso aí, eu até brinco, se alguém vier e agredir, arranhe a pessoa, deixe marcas que é para poder o DNA ficar dentro das suas unhas, que é para poder você ter a prova de quem foi que fez isso com você. Então, é uma forma que a gente tem, né? E aí eu trouxe para mostrar para vocês alguns casos que a prova técnica, ela foi definidora, né? A prova do DNA, ela foi definidora. Esse caso foi muito interessante, né? Esse caso mobilizou aqui Pernambuco inteiro. Essa Mirela Senna, ela era uma fisioterapeuta, morava num flat aqui em Boa Viagem, e o vizinho dela, ele vivia tentando manter uma relação sexual com ela, e ele era casado e ela nunca quis. Um belo dia, ela saía às 5 horas da manhã para fazer ginástica, ela era fisioterapeuta, ela pegava às 7 horas no hospital, e um belo dia ela saiu às 5 horas para fazer caminhada, chegou 6 horas, foi no seu apartamento, ele estava na porta do elevador esperando por ela, quando ela entrou, ele entrou também. Então, ele fez um estrangulamento fatal nela, porque tem um estrangulamento não fatal, e ela, ao tentar se defender dele, ela azunhou ele, né, porque essa é uma situação,
Ele pegou ela pelo pescoço e ela, com as unhas, tentou tirar a mão dele. Ela morreu com o estrangulamento. Ele manteve sexo com ela morta, né? A perícia mostra que ele fez sexo com ela já estava morta. A camisa dele ficou com muito sangue dela, porque quando ele quebrou o pescoço dela e ela arranhou ele arranhou ela também. Então, ele foi para o apartamento dela muito sujo de sangue, e aí tentou limpar o vestígio de sangue. A polícia chegou, os vizinhos chamaram a polícia, ele demorou a abrir, ele abriu a porta e perguntou o que estava acontecendo, como se não tivesse acontecido nada, né? Então, a polícia encontrou, né, o corpo dela, levou para o IML, achou dentro do leito unguial dela, tinha vestígios do DNA, que coincidia com o DNA do sêmen, e depois descobriram que era o DNA dele, e dentro da unha dele tinha o DNA de Mirella. E a roupa que ele estava usando, né, que mostra pelas câmeras de segurança do prédio, ele jogou pela janela que acharam no prédio embaixo. Recolheram a roupa e tinha o vestígio do sangue de Mirella. Então, ele jura, foi preso, foi condenado a 30 anos de prisão, né? Ele jura que não cometeu esse crime. Então, assim, a perícia técnica foi extremamente proativa nesse contexto para condená-lo por isso. Aqui é um caso sem solução, e a gente usa aqui para esse caso também outro princípio de OCAD, né? O tempo passa, é a verdade que foge. É a cena do crime que é mexida. Quanto mais a cena do crime é mexida, menos a verdade aparece. Então, a importância da gente fazer a preservação da cena do crime, a importância de se fazer a coleta do DNA dentro do prazo logo, para poder a gente não perder o autor do delito. Essas duas garotas, Tarsila e Maria Eduarda, morreram, elas tinham 16 anos, né? E elas completaram 16 anos que elas morreram agora em maio. E essas meninas foram culpadas, apareceu culpado, mas tem a hipótese de quem as matou? Tem, mas não houve prova. E uma delas, eu não sei se foi a Loura ou se foi a Morena, morreu com um tiro na mão, ou seja, é um tiro de defesa. Ela sabe quem matou ela, então ela sabe quem matou. A outra não, a outra que foi encontrada morta estava, além de tudo, drogada. As vísceras dela continham uma quantidade enorme de álcool com cocaína. E a outra, talvez porque viu a amiga morta, foi assassinada também para não delatar o autor do fato. E aqui eu trouxe, né, para... Ai, desconfigurou tudo aqui. Aqui eu trouxe o nosso protocolo, desconfigurou um pouco aqui na abertura, para evitar vistoria, repetir vezes. Então, assim, quando a nossa vítima, desculpe porque desconfigurou na abertura, quando a nossa vítima, ela chega no nosso serviço, para evitar que ela seja revitimizada, para evitar que ela conte a mesma história diversas vezes, né? Ela passa pela enfermeira no acolhimento, aí ela conta a história dela, que já é registrada no prontuário, o enfermeiro passa o caso para o ginecologista, que vai fazer a avaliação ginecológica dela, e aí já passa para o psicólogo, passa para o assistente social. E aí depois eu vou mostrar esse detalhamento desse atendimento, como é feito, tá? E é encaminhada para o ambulatório. Detalhe, cada crime sexual que se passa, né, essa mulher ela passa 210 dias em acompanhamento, em vigilância, porque ela é colhido, né, o HIV dela e a sorologia para as doenças sexualmente transmissíveis durante 4 coletas. Então, ela passa com a gente 210 dias sobre supervisão nossa.
ou até mais, porque dependendo do caso, ela recebe alta da enfermeira, do ginecologista, do assistente social, mas muitas vezes ela fica em acompanhamento com a psiquiatria e a psicologia, porque o crime sexual, ele deixa realmente marcas, ele mutila a vítima, e às vezes ela fica mais tempo. Então, no nosso protocolo clínico, né, a gente tem um protocolo que ele funciona mais ou menos da seguinte forma, né? Ele é o fluxograma do exame ginecológico, através do exame da vulva e da região perineal, o exame vaginal e de fundo de saco, né? Exame do colo uterino e o toque pélvico bimanual. Aí a gente vai buscar o quê? Com o exame da vulva e da região perineal. Lacerações, sangramentos, corpo estranho. Aí as pessoas falam, tem que fazer a esterilização química. Não adianta, gente. O estuprador, ele não tem prazer do pênis na vagina, do pênis no ânus. Ele faz, inclusive, estupro com corpos estranhos, com garrafa, com toco de madeira, com o punho fechado, porque o objetivo dele é o maltrato, é o medo, é a imposição do medo. Então, é comum a gente encontrar essa situação, né? No exame da vagina e do saco vaginal, a gente pode encontrar lacerações, sangramentos, secreções, corpo estranho e esperma. Se tem esperma, a gente tenta orientar, a gente, como é hospital, a gente, diante da nossa legislação, que a gente está tentando mudar, nós não podemos fazer a coleta do esperma, né, porque a gente pode invalidar a prova como prova técnica, a gente orienta, faz todo o encaminhamento e ela vai para o IML, depois que passa por todo esse processo para fazer a coleta lá. No colo uterino, a gente observa secreção purulenta, sangramentos e lacerações. E no toque pélvico bimanual, a gente observa mobilidade uterina, massa pélvica, dor pélvica e a presença de gravidez. E aí a gente parte para a solicitação dos exames laboratoriais. Primeiro a gente vai excluir, né? Excluir gravidez através do teste rápido de gravidez, né? Excluir patologias como hemograma completo, TGO, TGP. E aí, se a gente excluir tudo isso, a gente pode usar os antirretrovirais. Excluir DST não viral, através do VDRL, por teste rápido. Excluir DST viral, HB-SAG, anti-HB-C, IgM, né, o anti-AB. Então, a gente vai excluir as hepatites. E aí, a gente também vai fazer um teste rápido para HIV, porque essa mulher ela já pode ter um HIV. E o estuprador, por azar militar dele, não saber que ele tem. Se positivo VDRL e ou HIV, a gente vai iniciar o tratamento, tá? E aí, se negativo, a gente vai iniciar a profilaxia. E aí a gente vai fazer a contracepção de emergência até 3 dias, né? A gente faz a contracepção de emergência. Caso a contracepção de emergência não funcione, a mulher ela chegue atrasada, né, para fazer a contracepção de emergência, ela tem direito a um abortamento legal previsto em lei, a profilaxia do HIV até 72 horas, a profilaxia do DST a qualquer momento, e a profilaxia da hepatite B até 14 dias do evento da violência sexual. E aí a gente faz os registros de encaminhamento. A história da violência, né, porque a gente vai encaminhar essa mulher para fazer a coleta da prova científica, e aí a gente já manda um encaminhamento para minimizar, para que essa mulher ela não seja vítima como é que eu vou dizer assim, de uma vitimização, ela não seja revitimizada ao chegar ao local, recontar toda a história. Então, no encaminhamento já consta na história, o local, dia e hora. Então, a gente tenta fazer um resumo para que o profissional que a receba, ele já tenha toda o manejo para que ele possa, né,
fazer a coleta do material para fazer o teste, a coleta do material biológico. E aí, ele vai fazer a coleta desse material biológico, né? E o que são os vestígios biológicos? Sangue, pelos humanos e o esperma. Porque aí ela vai ser inspecionada para buscar, para fazer a pesquisa do DNA, né? Então, a gente vai fazer a documentação dos atendimentos de urgência na violência sexual. Primeiro, a gente vai, diante da violência sexual, a gente vai cuidar da vítima. Se eu tiver que fazer uma opção entre encaminhar a vítima para fazer a coleta do DNA e cuidar da vítima, eu vou sempre escolher cuidar da vítima. Esse é o ponto fundamental, tá? E aí, hoje, né, quem trabalha com trauma sabe que o ABCD do trauma, ele mudou. Agora ele é XABCDE. X por quê? Porque foi incluso as hemorragias exsanguinantes, que são as hemorragias graves. Então, a gente precisa cuidar das hemorragias graves, que são aquelas hemorragias que levam a vítima a morrer. E o A continua a mesma coisa, vias aéreas, B e tal, e o E é a exposição com o controle da hipotermia. É aí onde entra o cuidado do olhar forense da vítima. Por exemplo, na hora que eu vou tirar a roupa da vítima, eu trouxe até uma camisa aqui para mostrar para vocês, eu não sei nem se vocês estão vendo, eu vou ter que observar, cortar a roupa na costura, né? Na costura, por quê? Porque exatamente eu tenho que preservar essa roupa, porque ela vai servir para depois, o que ficou na roupa, o sangue que ficou na roupa, eu tenho que deixar aquela roupa secar, ou eu vou entregar à vítima, ou eu vou entregar à polícia quando ela chegar. Secar, o ideal é que ela seja acondicionada em sacos de papel, nunca a gente deve usar em sacos plásticos, porque o plástico, ele modifica a composição dos componentes proteicos, ele altera a composição das enzimas, e no saco plástico ela vai ficar aerada, e ela vai preservar tudo isso aí. Então, a gente vai fazer essa composição no ABCDE do trauma exatamente nisso aí. E esse olhar na exposição, onde eu vou observar as condições que essa vítima chegou, onde ela tem lesão. Eu trouxe um protocolozinho de imagem, como a gente usa com lesões, e eu vou mostrar ela para vocês. E onde a gente vai descrever que tipo de lesão ela tem, né? Então, o fluxograma de atendimento à mulher vítima de violência sexual é o IML e o hospital de referência, né? Então, ela vai coletar o swab na boca, né? Ela vai examinar toda a genitália dela e vai coletar o DNA dela. É lógico que essa mulher, ela se sente exposta, né? Ela se sente invadida, ela se sente com medo, porque ela vai ter o seu corpo exposto, né? Ela vai ter o seu corpo numa condição de exposição. Então, a gente vai ter que ter esse zelo, né, de cuidar dessa mulher e orientar que você está ali para acolher, não para invadir, não mais para causar danos, e deixar que ela se sinta confiante e confortável na sua presença. O papel do enfermeiro forense é tornar essa vítima confiante e confortável, e dizer a ela que só vai tocá-la se ela permitir. E quando ela não quiser mais ser tocada, você vai parar e não vai mais tocar. E você vai estar pronto para parar o atendimento, porque você não vai mais violentá-la no sentido físico, no sentido emocional do que aquela vítima, né? E aí, o exame, ela tem que se sentir confiante, né, do ponto de vista de enfermagem forense. E aí a gente usa, eu trouxe aqui a metodologia, que é a metodologia americana, né, onde eles dão à vítima
um espelho, né, para que a vítima ela possa, a todo momento, assistir através do espelho, ela tenha o controle do que está sendo feito com ela. Então, ela vai acompanhar, através do espelho, né, o exame físico. Inclusive, nós, da Sociedade Brasileira, a gente tem um curso muito interessante, que está previsto para acontecer em fevereiro. Ele é híbrido. 50% do curso ele é online e 50% do curso ele é presencial, que é o EVA, onde são os enfermeiros examinadores de vítimas e agressores, onde nós temos os atores que foram treinados por nós, onde eles se passam pela vítima, eles permitem o exame físico, né, especular, para que você possa aprender a fazer a coleta do DNA, para vocês aprenderem. E a gente usa essa técnica com espelho. É bem interessante, que é o modelo do SANI americano. Nós trouxemos essa técnica adaptada para a realidade brasileira. Ele está previsto para acontecer e a prática vai ser na cidade de Aracaju. É um final de semana. E a teoria vai ser online. Quem tiver interesse, depois entra em contato com a sociedade para que a gente possa passar maiores detalhes para vocês. E aí a gente vai, né, durante o exame físico, a gente vai olhar, observar a cavidade oral, vai passar o suave na cavidade oral dela, porque pode ser que tenha espermatozoide. Na prática do sexo oral, muitos ejaculam na boca, porque é uma forma de dominação, de depreciação da vítima, né? E a enfermeira ela vai olhar as lesões. Observem o mapa, né, onde está o mapa da enfermeira forense, onde ela vai fazer a descrição de cada lesão. A gente vai utilizar-se de todos os recursos, né, da ciência para descrever as lesões, da traumatologia forense, para que a gente possa fazer a descrição mais precisa das lesões, para que a gente contribua no prontuário da vítima, como eu disse, para que, se esse prontuário for necessário, a gente possa fornecer ele, para que ele possa ser utilizado como um instrumento de pesquisa. O objetivo nosso, enquanto enfermeiro forense, é sermos os detentores da cadeia de custódia dos vestígios coletados durante o atendimento no serviço de saúde. Porque se perde muita coisa quando se atende no serviço de saúde. Primeiro porque a legislação, né, o pacote anticrime, o CPP, que é o Código de Processo Penal, ele fala apenas em peritos oficiais. E nós não somos peritos oficiais e não estamos para competir com os peritos oficiais. Nós somos uma especialidade conhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem desde o ano de 2011. Temos as nossas competências estabelecidas por regulamentação desde o ano de 2017. E a gente hoje luta para que a legislação nos dê espaço para que a gente possa participar da prova técnica, que é exatamente ser o detentor da cadeia de custódia. E é através da detenção da cadeia de custódia, da garantia da cadeia de custódia, que ela seja limpa, que ela seja fidedigna, que ela não tenha sido contaminada, que ela possa servir como prova perante os tribunais. Então, para quem não sabe, né, a cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. Então, isso é a definição da cadeia de custódia. Então, a finalidade desse procedimento é fornecer segurança técnica e legal, né, quanto à certificação da sua origem, dos vestígios, como dos níveis de confiança e custódia dos vestígios. Então, nós não podemos, né, perder essa cadeia de custódia.
Porque hoje muitos dos vestígios que eu estou aqui falando, eles não são preservados. Eles são registrados, mas eles não são preservados. E eles se perdem. Então, se não tem prova, não tem comprovação. Como a prova é científica, muita coisa vai, que quando o perito chega, a prova já foi, até pelo próprio tempo. Então, primeiro, como armazenar os vestígios, né? Primeiro, a gente tinha que fazer uma grande capacitação dos enfermeiros, né? Para que eles, para os que estão na especialização, eles já recebem essa capacitação de como armazenar os vestígios, como coletar os vestígios, né? Mas os que não estão, serem capacitados, né? E como armazenar os vestígios. A natureza da amostra, ela influencia no tipo de material do recipiente a ser escolhido para acondicionar. Amostras biológicas, por exemplo, devem ser acondicionadas em invólucros de papel. Os recipientes devem ser selados com lacres, e aí é onde eu digo que é onde está a inviolabilidade da cadeia de custódia. Além de você colocar o lacre, você deve colocar lá o seu carimbo e a sua assinatura. Porque se alguém tentar violar o lacre e a sua assinatura, ela não vai mais conseguir colar. Então, o que é que acontece? A cadeia de custódia, ela foi violada. Então, ela não serve mais, ela não está mais íntegra, ela perde a confiabilidade, né? Ela deixa de ser segura. Então, essa confiabilidade, ela é para garantir a inviolabilidade durante o transporte, com numeração que permita a individualização, ou seja, cada amostra equivale a um ponto da evidência. Eu vou mostrar isso bem claro para vocês. Após a coleta dos vestígios, né, deve-se elaborar um formulário onde constarão informações mínimas, como especificação do vestígio, quantidade, identificação numérica individualizadora do recipiente, local e data da coleta, identificação do agente coletador e do recebedor, número do procedimento e respectiva unidade de polícia judiciária que o vestígio estiver vinculado. E o vestígio, né, é todo objeto ou material bruto de interesse para a elucidação do fato, constatado e ou recolhido em local do crime ou em um corpo de delito que será periciado. Aqui, como a gente está falando de crime sexual, o vestígio pode ser o espermatozoide, né? O esperma do perpetrador. O acondicionamento. Aí aqui eu trouxe fotos da cadeia de custódia americana, da cidade de New Jersey. Né? Eles têm uma cadeia de custódia muito top, né? Esse curso que eu fiz pela Universidade de New Jersey, muito top esse curso, o curso SANI, né? Ele tem uma cadeia de custódia e para cada vestígio, né, ele tem um envelope que vai ser devidamente, que tem um suave dentro e uma caixinha, como vocês estão vendo na imagem que está à minha esquerda, né, a de vocês, que da frente do computador, ela está à esquerda, e ele vai constar dentro desse envelope, como vocês estão vendo aí. E ele vai ser, aqui eu tenho sacos de papel para colocar a roupa peça íntima, né, da vítima. No caso de agressores que usaram arma de fogo, até que a perícia chegue, e se a gente quiser preservar também, a gente pode colocar sacos de papel na mão dos agressores para garantir que o vestígio da pólvora, né, não vai se perder antes desse paciente ser coletado o vestígio de pólvora pela polícia científica. Ao que aconteceu com a história do delegado aí que aconteceu, que ele disse que foi vítima de uma tentativa de assassinato da namorada, né, onde a namorada não foi
encontrado vestígio de pólvora na mão dela, e ele não foi passado, periciado por vestígio de pólvora. Então, é importante que a gente tenha sacos de papel para guardar roupas, peças íntimas e a preservação do vestígio de pólvora. Porque o que eles fazem? Quando eles chegam, eles botam uma espécie de fita adesiva no polegar e no indicador da mão direita, da mão esquerda, na palma da mão direita, da mão esquerda, no dorso da mão direita, da mão esquerda. Depois eles tiram, colocam num papel filtro e levam para fazer a reação química, para dizer se houve ou não contato com o agente de arma de fogo. Aqui também é a cadeia de custódia americana, né, onde eles usam secar o suave, e aqui a caixa aberta, elas vão dentro de uma caixa que vai ser lacrada, eu vou mostrar para vocês as fotos depois, ela vai ser lacrada, esse lacre vermelho vai lacrar a caixa, ele fica à vista para que a paciente tenha segurança de que a caixa vai ser lacrada, tá? E aqui é a caixa que eu falei para vocês, ó. Aqui vai o nome da paciente, o exame, o número, a data da coleta, quem foi o examinador, o local, o kit, né? E aqui o que foi coletado e a data. Aqui vai na frente. E aqui é o verso da caixa. Essa caixa é minha, né? Eu uso ela para aula, vocês estão vendo aqui, ela já foi usada, já foi deslacrada algumas vezes. E aqui também o que foi colocado. Aí aqui eu marco o X, e esse vermelho que vocês estão vendo aqui, são 2 adesivos. Aí ele vai aqui, ó, onde ele está aqui, ó, ele vem lacrando aqui. Então, isso chama-se a cadeia de custódia. Essa cadeia, ela me dá a garantia de que tudo que eu coletei, ele vai lacrado aí, ele sai da enfermagem, o serviço nos Estados Unidos, ela vai para a polícia e ela vai ser periciada. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa importante é essa régua, né, para fazer a fotografia forense. Vocês assistiram o curso Estudando Crime e tinha a fotografia forense. Lá nesse kit, eles vêm com essa régua, porque lá se faz também, o enfermeiro forense lá também faz a fotografia forense. Aqui no Brasil, como a gente não tem o hábito de fazer a fotografia forense, a gente pode adaptar, né, com essa régua, que é uma régua de lesão. Eu também dou aula de feridas, e aí eu uso muito essa régua de lesão. Então, aí a gente usa essa régua de lesão, que ela é descartável, a gente coloca o nome do paciente, a data, e aí a gente coloca para fazer a foto da lesão do paciente. Uma coisa que tem lá, que eu achei super incrível, né, são as réguas descartáveis. É show de bola, né? Então, assim, essa aqui eu guardo isso aqui são tudo descartável. Você vai soltando aqui e você vai aderindo na pele do paciente o tanto que você quer. Então, você vai marcando a lesão do paciente, circular, reta. Então, você vai colocando isso aqui e você vai fazendo as fotos. É assim, tipo, coisa do outro mundo. E coisa que não é tão caro, que a gente poderia pensar em fazer aqui, tranquilamente, aqui no nosso país, né? E aí, o que é que a gente precisaria? Fez tudo isso, e aí a gente vai precisar fazer o quê? A coleta desse vestígio, né? Se foi no local, isolar a área, coletar as evidências, garantir a integridade, identificar equipamentos, embalar evidências, etiquetar, e aí a gente vai transformar, vai para o exame você vai identificar, extrair, filtrar, documentar, vai para análise, depois você vai pegar os laudos. Isso passa pelas mídias, laudos, informações e evidência. E isso aqui vai ficar registrado no prontuário policial do paciente, da vítima, e depois no prontuário jurídico. Gente, eu agora vou mostrar umas fotos para vocês, e eu vou pedir que vocês tenham muita ética, tá?
ninguém faça print, ninguém faça foto dessas imagens, porque existe uma coisa chamada ética. Essas fotos são para uso exclusivo de aula, inclusive Marcos está ciente que não pode ter divulgação desse material, até que a aula pode ser usada, mas as fotos, em respeito, elas não podem ser fotografadas, porque vocês correm o risco de ser processados, e eu também. Então, como eu já estou avisando, a responsabilidade agora é mais de vocês do que minha, tá? Aqui a gente tem um hematoma, né, de uma vulva após uma agressão sexual. Então, essa vítima foi atendida por nós, né? Ela chegou já numa condição, um hematoma enorme, que foi necrosado, depois ela foi desbridada, muito sofrimento, né, dessa vítima, e ela foi cistostomizada, porque ela não tinha condições de urinar, então ela foi cistostomizada porque ela não tinha condições, então ela sofreu bastante, né? Aqui foi uma penetração anal, né? E aí vocês veem aqui sangramento, né? Fissuras, tá? Aqui também, ó, uma laceração anal, também. Aqui, equimose. Aqui foi, a paciente, ela foi vítima de sexo oral, muito sexo oral. Ela disse que ele mordia a vulva dela, o clítoris, e ela chegou com essa equimose enorme, né? Aqui, ela disse que ele beliscava ela, que tirou um pedaço, e uma laceração por beliscada. Escoriações, ó. E aqui, a boca, lesões orais, da cavidade oral dessa paciente, né? Ela recebeu lesões de cavidade oral. E são as perguntas que a gente deve sempre se fazer, né? Quando a gente vai trabalhar a investigação criminal. Sempre a gente, que possível, de forma bem sutil, perguntar à paciente se ela sabe quem foi, como foi, quando foi, onde foi, né? Com o que foi e por que foi. E se você tiver essas respostas, se você puder registrar isso no prontuário, isso vai colocando sempre, segundo a informação da paciente, ela informou que, né, porque isso vai contribuir para elucidar o crime, né? Então, assim, a gente precisa entender que o exercício da enfermagem forense, ela é extremamente legal no nosso país. Ela tem amparo na lei, no decreto que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, Vitor, na Constituição Federal de 1988, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal, principalmente nos artigos 158 e 158A, 158F, no Código Civil, no Código de Processo Civil, porque aí a gente, além de ter o ato penal, a gente tem o ato civil, porque quem causa dano, ele tem que reparar o dano, ele fica na obrigação de reparação de dano, né? E agora, no ano de 2019, foi lançado a Lei Anticrime e a Lei 13.964, a Lei 13.984, que é de 2012, que é a reformulação do CPP, e a nova Lei Maria da Penha, que é a 13.900, eita, ficou repetido, mas a Lei 13.984 é a nova Lei Maria da Penha. Então, a gente tem amparo nessas questões. E é importante a gente ressaltar, né, que toda a violência, ela tem que ser notificada. Toda a violência, ela tem que ser informada. E que o profissional que atende uma vítima de violência sexual, principalmente, ele tem 24 horas, desculpem, para informar o serviço público e privado, né? O serviço público e privado é o Centro de Vigilância Epidemiológica, através da notificação compulsória. E também as autoridades policiais, em até 24 horas, para que seja feita a abertura do processo policial.
Ui. E aqui, ui. E o Código Penal, né, ele coloca que os tipos de lesão, né, os crimes, eles estão classificados em simples, né, com detenção de 3 meses a 1 ano, grave, gravíssimo e seguido de morte. Lembrando, né, que os crimes até 8 anos no Brasil tem uma possibilidade do réu ele responder em liberdade e pagar com prestação de serviço à comunidade, em regime aberto. Ele fazer o pagamento da pena em regime aberto. Então, é importante que a gente tenha isso muito bem fundamentado para que ele possa ter as qualificadoras para que, por motivo torpe, sem direito à vítima se defender, né, que seja utilizado todas as o crime, seja a lesão corporal, seja grave e com muitas qualificadoras, para que ele possa, seja gravíssima, para que ele possa pegar uma pena máxima, para que ele possa pagar, porque a impunidade nesse país, ela tem que acabar. A gente precisa acabar com a cultura da impunidade. A gente precisa acabar com a cultura de que não vale a pena denunciar, porque não vai dar em nada. Então, a gente precisa acabar com esse sentimento, né, que a sociedade tem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a mudar nas gerações, que aqui no Brasil a gente tem esse sentimento. Então, assim, eu trouxe esse mapa, que é o que a gente usa, né, e recomenda que as pessoas usem e marquem, né, as lesões e utilizem as siglas para equimose, né, escoriações, hematomas, eritemas, petequias, tumefações traumáticas, dual toque, marcas de mordeduras, queimaduras, lacerações, ferida contusa, ferida incisa, feridas perfurantes e outras lesões. Então, é importante que a gente utilize esses registros, né, de acordo com a anatomia do corpo humano, para que a gente possa saber aonde a vítima ela foi realmente agredida, né, e que a gente possa contribuir com a justiça e que a gente possa contribuir com a impunidade. E que, no fim, a gente possa numerar as lesões e a gente possa fazer um mapa numérico das lesões com a legenda e as observações. E que a gente possa assinar e carimbar e dar fé, né, para que aquele paciente, aquela vítima, ela seja justiçada no sentido de que nós, cuidadores, enfermeiros, possamos dormir tranquilamente, no sentido de que nós fizemos justiça aos nossos pacientes. Então, gente, eu deixo aqui o meu muito obrigada e abro espaço para discussão. E aqui está o site da SOBEF, www.sobef.com.br, o meu e-mail pessoal, o Instagram da SOBEF, para quem quiser seguir a SOBEF, é @sobef_br, e o meu Instagram pessoal, para quem quiser me seguir também, um pouco lá das minhas coisas, onde eu estou falando, quem quiser me seguir, está lá, @Carmela Alencar. Será um grande prazer ter vocês seguindo na minha página. Muito obrigada ao Info, muito obrigada ao professor Marcos pelo convite, e agora eu me ponho à disposição de vocês para responder as perguntas. Graças a Deus que a internet hoje não me sabotou, né? Ela me deixou falar, graças a Deus, e eu estou à disposição das perguntas. Tá certo. Teve gente me repassando a informação aqui que ficou chateada porque perdeu parte da sua fala devido à queda de internet nas localidades aqui. A gente acompanha pelo chat e acompanha também pelas mensagens que chegam pelo WhatsApp.
Teve uma pessoa que eu não sei o nome, porque não apareceu aqui, apareceu como Slime. Ela perguntando por que do nome cadeia de custódia. Por que do nome da cadeia de custódia? Porque É a um nome cadeia de custódia técnico. leva esse nome. É um nome técnico, né? Na verdade, ela é uma cadeia mesmo, porque você vai coletando as amostras dos vestígios e vai compondo uma cadeia, uma série de elementos que formam uma cadeia, e a custódia, porque ele está sob a custódia de alguém, e ela vai passando para até chegar à polícia. A Rose Dias aqui parabenizando. Inclusive, a Rose Dias citou que ela lembrou do curso SANI, e na hora que você estava falando, ela estava dizendo isso, afirmando, isso mesmo, o EVA, curso que o Infor teve o prazer de acompanhar boa parte da realização dele lá em Fortaleza. Fomos convidados E que para pode levar para o Maranhão também, né? Está autorizada a levar para o Maranhão também. Correto. Para vocês que estão assistindo a essa palestra, por muitos no nosso chat, ditas como incrível, o pessoal está comentando aqui no chat, sua palestra foi incrível. O Infor tem... hoje eu estou usando um background com esse símbolozinho bem aqui embaixo. O símbolozinho, esse símbolo aqui, é o logotipo da SOBEF. Mais uma vez, a gente cita que a SOBEF é parceira da gente em determinados cursos da área. A gente promove os cursos online, as palestras da SOBEF, a gente traz os profissionais para divulgar o que é a enfermagem forense dentro do Brasil. Como vocês puderam acompanhar, a Carmela, ela tem um material, um protocolo que hoje é seguido. O enfermeiro dentro dos Estados Unidos, ele tem todo um papel, não se intrometendo na função do perito criminal, mas fazendo parte desse processo. E a Carmela trouxe isso. Sendo assim, o que acontece? O Infor está autorizado pela SOBEF a divulgar os cursos, a trabalhar junto com esses profissionais, para que a gente possa cada vez mais levar essa informação para você que é técnico de enfermagem, que gosta da área. Eu quero ser melhor, então você faça a sua graduação e venha fazer a pós-graduação com o respaldo, com a recomendação da SOBEF, Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, pelos meios dos polos do Infor, presentes no Brasil. Sendo assim, vou começar a falar algumas coisas. Vou pedir permissão aqui, só para fazer um compartilhamento. Fique à vontade. Minha vez agora. Pronto. Para vocês que estão acompanhando a gente, essas são as redes sociais onde você encontra vídeos, informações, divulgações do Infor. Temos o Infor Brasil, o canal do YouTube Infor_Brasil, é o Infor Nacional. Cada polo do Infor é gerido pela Regional Nordeste. A gente joga todo o material dentro do canal Infor Maranhão, que a gente está realizando agora a nossa palestra. Aqui foi um erro de grafia. Na verdade, é o Instagram do Infor Brasil, aqui. Desculpa pela grafia trocada. E a gente tem os Instagrams de cada polo do Infor que a gente gerencia. É o Instituto Infor.ma, o Instituto Infor.ce, do Ceará, e o Instituto Infor
INPI do Piauí. Para você que está acompanhando a gente, como eu havia citado no início da nossa transmissão, estamos com 19 estados. Para você que está aí na região de Fortaleza, lá vamos nós, Carmela. Vamos a lá. gente vai ter em Fortaleza, aqui está 2020, só que foi transferido para 2021. A Covid não deixou, né, nós irmos. Isso, mas vamos lá, sim. Com o apoio da SOBEF e a parceria da Unice, a faculdade lá em Fortaleza, vamos ter o Circuito Infor de palestras com o tema central Mentes Criminosas. Para você que está em Fortaleza acompanhando a gente, preste atenção no que a gente vai ter. Dia 26 e 27 de março, vamos ter as seguintes palestras. O Cássio Tione, perito do Distrito Federal, falando sobre vestígios psicológicos em local de crime. Vamos ter a psicóloga e perita Denise Morelli falando somente sobre serial killer. A gente vai ter o Leonardo Mendonça, que ele é representante da Google Street View, falando sobre fotografia 360 em local de crime. Muita gente olha a fotografia pelo, vamos fazer propaganda aqui, do Fantástico, aquele Fante 360, só que o uso dessa fotografia dentro dos locais de crime. Vamos ter a participação sempre presente do Ministério Público, dessa vez em parceria com o Ministério Público do Ceará, a promotora Elizabeth Rebouças, falando como é que a lei brasileira trata o serial killer. Isso tudo dentro de um dia, o dia inteiro de palestras. No segundo dia, a gente vai ter, no dia 27 de março, vamos ter o perito Pablo Francês falando sobre o perfil genético do criminoso. Você que é da enfermagem forense, Carmela, não precisa responder. O criminoso, ele vem programado de fábrica ou, como diz a psicologia, ele é fruto do meio? Pergunta interessante. Há controvérsias. Há Pois controvérsias. A gente vai ter a Carmela, não sei se vocês conhecem, Carmela Alencar, falando sobre a ética no atendimento ao perpetrador, na ótica do enfermeiro forense. O agressor ele também precisa de atendimento. E o enfermeiro tem essa ética para fazer esse atendimento? É isso que a gente vai discutir. Outra promotora do Ministério Público do Ceará, a promotora Antônia Souza, que ela vai falar sobre o ato infracional cometido por criança e adolescente. E tudo isso, todo esse evento vai culminar com os palestrantes conversando numa mesa redonda com o tema central: crianças psicopatas. Fantástico, né? Crianças psicopatas. Pela psicologia, temos uma vertente, pela psiquiatria, temos outra. Então, vamos sentar todo mundo para conversar. Quem participar desse evento, que vai ser presencial, certificação de 40 horas. As inscrições estão no site dot.com.br/mentes criminosas. Lembrando que vai ser em Fortaleza, no auditório da Faculdade Unice. Sendo assim, vocês estão perguntando, enfermagem forense, tem mercado de trabalho de enfermagem forense? Nós costumamos mostrar essa informação para o público. A gente tem um lado, a vertente civil, e a gente tem a vertente penal. A vertente penal, a gente está falando aqui sobre o perito oficial de natureza criminal, que é através de concurso, correspondente também a um assistente técnico. Pelo lado civil, a gente pode ter o perito nomeado ou o assistente técnico, aquele que as partes contratam para atuar junto aos advogados.
podendo ser o perito assistente técnico pelas partes e o perito nomeado podendo ser nomeado pelo juiz. Por que você está falando isso, Marco? Por isso. O Infor, ele tem cursos de pós-graduação nas áreas de perícia criminal, 520 horas de curso, 21 módulos, 21 meses, aulas teóricas e práticas. Aí alguém pode perguntar, como é que é a aula prática? Um exemplo para vocês. Isso aqui é um exemplo de uma turma nossa. Essa aula foi feita em praça pública, com todas as devidas autorizações. Aqui no meio a gente tem como instrutor o Cássio Tione, perito do Distrito Federal, falando um pouquinho sobre local de crime. Temos aqui hematologia forense, a parte de manchas de sangue, com o perito Claudemir Dias, de São Paulo. Dentro do Infor você vai olhar sangue. Temos também cursos como criminologia, o estudo do comportamento criminoso, 550 horas, 18 meses. Para quem gosta da psicologia jurídica, também temos a psicologia jurídica aliada à inteligência forense, o conhecimento técnico pericial dentro da psicologia, aliado às informações do direito. 500 horas, 20 módulos, 20 meses. E um curso criado em parceria com a SOBEF. A grade foi toda revista pela SOBEF, até o ponto que a gente chegou, esse curso atende a nossa pós-graduação em enfermagem forense. Esse curso é um curso específico para enfermeiros com nível superior. São 520 horas, 20 módulos, só o símbolozinho recomendado pela SOBEF. Você que é enfermeiro, quiser uma área mais aprofundada nesse nicho, um curso interessante. Ciências jurídicas, esse é um curso somente para advogados. Então, o pessoal os operadores do direito que quiserem se aprofundar nas ciências jurídicas, com uma pitadinha, um toquezinho da área forense, esse é uma boa pedida. Carmela, estamos aqui tô falando porque a nossa sede aqui de gestão que eu tô falando é do Maranhão, tá? Para quem está acompanhando a gente, que é do Maranhão, agora vamos direcionar o foco, a gente tem uma coisa boa. 2021, aguarde. Para quem já conhece os nossos procedimentos, o que eu estou falando? Eu estou falando do nosso concurso de bolsas da edição 2021.1. Vem fazer pós-graduação no melhor instituto do Maranhão. Qual é? O Instituto Infor. Então, a gente está começando o preparativo para você que gosta da área da perícia criminal, para você que gosta da psicologia jurídica, da enfermagem forense. Estamos preparando a edição do concurso de bolsas 2021.1. Então, pessoal, estuda aí, aproveita o concurso de bolsa, não perde essa não. Já chegamos a ter o mesmo aluno realizando várias provas no mesmo concurso e o mesmo aluno conseguiu a nota máxima em todas as provas. Que top, hein? O aluno, atualmente o aluno estuda com a gente e ninguém conseguiu bater ele ainda, ele conseguiu fechar todas as provas. Que chato isso, hein? Menino bom, menino bom. Vamos dar uma olhada aqui no chat rapidinho. A Sandy está agradecendo ao Infor e a Carmela pela palestra.
Não posso deixar de comentar. Os técnicos de enfermagem do curso Ananeri fizeram inscrição no evento, estão acompanhando a gente. Aqui Muito de obrigado. Recife? Não, Aqui de aqui em São Recife? Luís. Aqui em São Luís. Ah, tá. Aqui tem um com nível médio na Nery também. Aqui eles Sejam bem. estão assistindo e mandaram lembranças pra gente. Ah, que bom. Um abraço para eles todos aí. A Dulce, quanto ao acesso, ela fez um comentário aqui. Quanto ao acesso aos prontuários médicos, infelizmente nem todos têm acesso, devido à burocracia que existe em alguns hospitais. Ela está comentando sobre a burocracia até para o próprio paciente ter acesso a esse prontuário. Mas é um direito, é importante registrar que o prontuário é do paciente. Quando ele faz registro de próprio punho solicitando o prontuário, o seu responsável legal, ele tem direito a uma cópia de todo o seu internamento. A Darli Coutrin está falando aqui que o mercado de trabalho está expandindo. Realmente, né? É o que a gente vem frisando bastante. Eu costumo dizer que quem chega primeiro come a cereja do bolo, né? Alguém tem algum questionamento para a Carmela? Até agora, só elogios. Ai, que bom. Muito obrigada. Vocês são muito carinhosos comigo. Todas as vezes que eu venho fazer palestra aqui com o Info, o público realmente é muito gentil comigo. Mandar um forte abraço para o pessoal da SOBEF como um todo, a equipe toda que recebeu a gente sim, em Fortaleza. sem dúvida. Para todo mundo, para o professor Aloysio, Cristina, professora Juliana, Zezé, maravilhosa. A Cris é fora de série. Doutora Maria José, maravilhosa. Doutora Juliana, Mussi, professor Aloysio. Se eu chamar ele de doutor, ele me mata. Se eu chamar ele de doutor, ele me mata. Eu tô um pouquinho mais longe, eu posso chamar ele de doutor Luiz. A Zezé não conta, né? Ela é a própria enciclopédia da enfermagem, né? Ela é maravilhosa. Ela é uma inspiração. A Vânia Silva está dizendo aqui que ela não recebeu o link. Vânia, a gente teve um problema com a plataforma, mas não se preocupe que seu certificado está garantido. Mas você viu que ela estabilizou, depois eu consegui passar, porque o problema era na plataforma, ela estava instável. Isso. Devido a esse tempo agora, muita gente falando, muita gente fazendo transmissões, às vezes dessa instabilidade, sim. Mas isso está normal, isso é normal. Ninguém tem dúvida. Todo mundo entendeu a enfermagem forense, então. Que bom, né? Então vamos se inscrever na pós, que eu quero ir aí no Maranhão dar aula. Você sabe que o único estado do Nordeste que eu não conheço é o Maranhão? Não se preocupe não, que você vai vir dar aula aqui. A gente tá eu quero conhecer o Maranhão. A gente vai fazer um esforço bom para montar o mais rápido possível essa turma de enfermagem forense, para a gente trazer você para dar essa aula. Eu quero conhecer o Maranhão. Então, Carmela, como ninguém fez algum questionamento, a gente só tem a agradecer. Lembrando para vocês que essa palestra a gente estava devendo juntamente com a Carmela por conta de problemas técnicos que aconteceram dessa vez. Uma aluna nossa, inclusive, a Andressa Watanabe, perguntando quando ela vem. Vamos montar um curso para a Carmela vir. Quem sabe a gente não traz um EVA para cá? Pois é. Uma edição do EVA. A Rose Dias está dizendo para você voltar para Aracaju. Rose, a gente está querendo trazer ela para o Maranhão, você quer levar para Aracaju? Pois é. Então, o que acontece? Quem sabe a gente não monta uma edição do EVA aqui em São Luís?
Uma boa, né? Até mesmo para a gente poder divulgar nas proximidades aqui de Tocantins, do Pará, do Piauí, Do Amazonas. do Amazonas. E com certeza deve ser um pouco mais fácil de chegar até aqui do que ir para o sul do país. Sem dúvida. E considerando que é 50% online, então as pessoas só vão ter que ficar um final de semana para fazer a parte presencial. Acaba se tornando bem mais barato. Isso. Então, Carmela, mais uma vez a gente lhe agradece muito. 2 horas de Carmela, 2 horas de enfermagem forense. Esse passeio pela enfermagem, a junção da enfermagem com o conhecimento forense, casamento muito bom. E, como já foi dito aqui por todo mundo, com uma profissional brilhante, com uma didática formidável, que eu recebi essa informação aqui no celular. Disseram que você é topíssima. Que bom, então, obrigada. Gentil demais. A gente só tem a agradecer. Se você tiver alguma consideração. Olha, eu quero agradecer, pedir desculpa, porque não foi culpa do Info, nem foi culpa minha. Né? Infelizmente, imprevistos online acontecem. Houve uma grande estabilidade aqui na minha região no dia do evento. Você viu o sacrifício que a gente fez aqui, você, professor Pablo, nós ficamos malucos aqui. Eu, pelo 3G, não conseguia dar essa aula nunca. Então, para fazer mal feito, a gente precisou adiar para fazer a coisa certa da melhor forma. E eu acho que tomamos a decisão correta, né? Beneficiamos mais pessoas, né? Assistindo, mais pessoas puderam entender um pouco mais sobre a enfermagem forense. E, assim, agradecer a parceria, a SOBEF agradece, o nome pessoal é da SOBEF. Estamos aí, e enfermagem forense é correr para pegar a cereja do bolo. Estamos juntos. Muito obrigada, pessoal. Beijo no coração de vocês e estamos juntos aqui. Tá certo. Eu digo que é de Pernambuco para o mundo. Tá certo. Para vocês que estão acompanhando a gente, aproveita, se inscreve no canal do YouTube da gente, que a gente está sempre trazendo palestras, a gente está sempre trazendo lives com profissionais desse jeito bem aqui, tipo a Carmela. São pessoas top de linha de mercado, são pessoas que realmente estão à frente, são pessoas que entendem, trazendo conhecimento para vocês de forma fácil, sem aquela linguagem toda rebuscada. Conhecimento tem que ser passado de forma fácil, assim como a Carmela acabou de passar para a gente nessas 2 horas de enfermagem forense. Outra coisa, se inscreve também, segue a gente lá no Instagram, que a gente está sempre lançando curso, a gente está sempre lançando atividades. Segue a gente lá também. Carmela, muito obrigado. E abre a pré-inscrição do EVA, porque já vai fazendo a pré-inscrição. Já vamos começar a trabalhar para a inscrição do EVA. É porque é um curso pequeno, é um curso para 20 alunos no máximo. Olha, vocês estão ouvindo? Somente 20 vagas para o curso do EVA. A gente vai começar a planejar agora para 2021, um curso do EVA. Uma parte será online e outra parte será presencial, aqui em São Luís, Maranhão, somente para enfermeiros com nível formados. Superior. Tem que anexar o diploma na inscrição, o diploma e o registro de Corém. Certo? Então, fiquem espertos, se liguem, procurem a gente nas redes sociais que vamos estar lançando para 2021 uma edição do EVA. Eu sempre confundo o nome, que é um pouquinho grande. Enfermeiros, examinadores de vítimas e agressores de violência. Tá certo. Então, até mais. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada.